A conversa que você escutará a seguir faz parte do processo de pesquisa, um espaço criado pela Subinfluência por meio do seu apoio para o encontro e discussão em torno do pensamento crítico. Ele e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. Bom, boa noite todo mundo. Valeu por terem colado e obrigado pelo tempo, virem até aqui e dispor aqui pra gente na nossa casa nova. Agorinha há pouco a gente fez um mês sob influência e é muito massa dividir isso com vocês. Hoje é o nosso segundo processo de pesquisa, que é uma ideia que a gente vinha nutrindo há muito tempo. Vem da vontade de fazer pesquisa de forma autônoma e uma pesquisa mais que foque nos processos criados no caminho. É lendo e caminhando, né? A gente tá meio exaurido, assim, de uma formatação arcaica e meio egóica de pesquisa e a gente tende a se interessar por uma forma constituinte de pensamentos e falas que a gente constrói junto. É muito massa ter, assim, pessoas amigos, pessoas próximas, assim, ao nosso redor, falando e ouvindo, vendo isso com a gente. Hoje a gente vai falar de uma coisa importante, né? Que a gente tem falado há um ano, que é o fato de que esse ano a gente faz 10 anos de 2013, que foi um momento de ruptura forte para todos os nossos anseios, todos os nossos desejos radicais. Nós que nascemos nos anos 80, 90 ali, vivenciamos isso de uma forma muito potente, né? E frustrante também. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre música e política, 10 anos depois de 2013. Praticando, exercendo essa autonomia, a gente tem, tipo, duas pessoas que pesquisam na autonomia, que é o Rodrigo Lima, do Dead Fish, né? Conhece pelo Dead Fish, mas, enfim, que um pesquisador na leitura, um pesquisador no exercício da música, que também é pesquisa e também é estudo. E o Danilo Leitor, que é exercício de pesquisa na futebol autônomo. E são dois movimentos que se encontram de diversas formas, né? A música e o futebol. Enfim, a gente vai saber deles agora, né? E é isso, bem-vindos e valeu demais por terem colado. E é nóis. Não sei direito como abrir essa conversa, vou abrir me apresentando, né? Obrigado pelo convite. Meu nome é Danilo Leitor, muitas pessoas me conhecem como Mandioca. Acho que essa coisa do futebol, ela é presente porque lá, muito tempo atrás, 2003, 2004, quando rolavam as verduradas no Jabaquara, a gente jogava bola na quadrinha e virou um movimento que virou um time, que virou vários times. E hoje é uma liga de futebol que tem 20 times antifascistas em São Paulo. Mas eu acho que o tema da conversa é outro, né? O tema da conversa entendo que é a música, principalmente, mas como a música independente, a música mais ligada aí ao punk, ao hardcore, ao movimento autônomo, mas também ao rap, por que não? Antes de 2013, né, num período até grande antes de 2013, ela fomentou coisas como o futebol, como o próprio 2013. Não sei, eu não tinha pensado em abrir, as coisas que eu tava pensando em falar tem muito a ver com a minha experiência pessoal. Acho que tem bastante gente aqui que esteve nesses momentos também. A minha experiência é só uma, né, não é a única, mas eu vou tentar usar ela porque eu acho que é o que eu tenho pra compartilhar, né? O recorte que foi feito ali na chamada era entre 2000 e 2013. Em 2000 eu tinha 18 anos. Era um moleque, tava saindo do ensino médio. Tinha acabado de conhecer o punk, né? Montado a minha primeira banda, a primeira das 450. E nesse processo de conhecer o punk, eu cheguei até o punk mais por conta da política do que da música, acredito eu, né? Eu venho de uma família, os meus pais foram militantes contra a ditadura, então política era um assunto em casa, e aí acho que adolescente quer negar os pais eram comunistas, então eu era anarquista. Eu cheguei na política, música com política, através do rock nacional e do rap, principalmente, antes do punk. Aí encontrei o punk me trouxe uma coisa que eu acho que permeia tudo, essa conversa bastante, que é o ensinamento de que a gente pode fazer as coisas, né? Então, que eu não preciso esperar que outros façam por mim, que eu não preciso ser um especialista em algo para tentar fazer, e que as coisas podem ser feitas de baixo para cima, né? Então, desde então, quase tudo que eu faço, sempre alguma coisa parece complicar demais, eu penso, como é que faz sozinho isso aqui? Esse negócio que eu consigo fazer, não preciso esperar. Desde, sei lá, trocar a luminária de casa até publicar um livro, né? Então sempre fui atrás de como faz, tentando fazer de baixo para cima, não numa ideia individual de, eu sou empreendedor de mim mesmo, alguma merda desse tipo, mas na ideia de que a gente também, a gente foi alienado nossa capacidade de produzir coisas, de fazer coisas, e recuperar isso é um processo importante, né? Então lá nesse ano 2000, quando eu conheci o punk, as bandas punks de São Paulo e tudo mais, existia um espaço na Vila Madalena, atrás do metrô, um lugar mega privilegiado, chamado ICAL. Era o Instituto de Cultura e Ação Libertária. Era um espaço mantido pelos anarquistas velhos aí, né? Os anarquistas acadêmicos, Margarete Rago, que hoje está lá na Unicamp, o Eduardo Colombo, que escreveu alguns livros aí, acho que ele é professor da PUC, não tenho certeza. Edson Passetti. Essa galera tinha mais grana, mantinha um espaço e fazia vários eventos lá. Era uma casinha, tinha eventos de livro, tinha evento de reunião, tinha música. Primeiro show do Ordinária Hit, não sei se todo mundo conhece a banda, que eu vi foi lá. Uma das coisas que acontecia lá, dessa
momento que tem a ver com o tema da conversa, eram reuniões da AGP. A AGP era a Ação Global dos Povos, né? Então era uma iniciativa que existia, começou fora do Brasil, chegou até o Brasil. Um dos grupos que bancava isso bastante aqui em São Paulo era a Cruz Negra Anarquista, que também é um movimento que também é internacional, né? E que se relaciona com os presos, escreve, se relaciona e tenta lutar pelos direitos de pessoas presas, né? E o Centro de Mídia Independente, o CMI, que também era um movimento internacional, indie media, que tinha em vários países. Foi a primeira, nesse momento, foi um espaço muito importante de comunicação autônoma, independente, sobre o que estava acontecendo de política baixo, né? Não a política institucional, não a política dos partidos, mas a política dos movimentos sociais, da galera lá de baixo para cima. Então, esses dois grupos, principalmente que eu lembro, o Cruz Negra Anarquistas e o CMI, o Centro de Mídia Independente, eram muito fortes na Ação Global dos Povos. A gente vivia no mundo aí um momento que tinha passado por levantes zapatistas no México, ações também autônomas ligadas ao anarquismo em Seattle. Inclusive, dizem, eu nunca fui atrás de pesquisar isso, a veracidade desse fato, tá? Então pode ser uma fake news, mas eu acredito que não, porque eu já vi muitos lugares diferentes falando disso, mas enfim, sempre pode, né? Que o Twitter deriva de um aplicativo desenvolvido por essa galera de Seattle para se comunicar no meio de uma manifestação de uma maneira rápida e eficiente e sem possível de ser rastreada pela polícia. Virou hoje essa merda que o Elon Musk comprou. Passamos por isso e aí chegamos a esse 2000, começo do século XXI, com um grande tema que tinha aqui na América Latina, antes do Lula ser eleito ainda, que era a ALCA. A ALCA era a Área de Livre Comércio das Américas, era uma tentativa de fazer o NAFTA, né, que é o bloco econômico dos Estados Unidos, Canadá e México, para a América toda. Sonho americano total. Em vários países da América, principalmente do Sul e do Caribe, as pessoas se levantaram contra a ALCA, né? E a Ação Global dos Povos, ela era um grupo de coletivos de movimentos sociais, maiores ou menores, autônomos ou não, que estavam nesse processo de lutar contra a ALCA. E aí foi muito louco, porque foi um momento que essas manifestações de rua que em 2013 explodiram, com várias ferramentas, várias técnicas, várias ideias de rua, de manifestação de rua que em 2013, depois de 2013, se tornaram, inclusive, copiadas por outros grupos, né? Inclusive de direita. Nesse 2000 aí, elas ainda eram meio novidade por aqui. Então você ia pra uma manifestação e tinha uma divisão, a galera do carro de som e a galera que era do movimento autônomo. E vários atos contra a ALCA, a gente era maior que a galera do carro de som, né? Então a gente começou a jogar bola na rua, e tinha teatro no meio da manifestação, a galera vestida de míssil americano derrubando os países, assim, o cara vestido de... Acho que era o Bush nessa época ainda, né? E isso foi, cara, eu era um jovem, pra mim foi um momento muito importante de ver que era outras maneiras de fazer política que não a maneira do partido político, né? Não estou com isso dizendo que os partidos políticos são inúteis, desnecessários ou, sei lá, qualquer coisa disso. Estou dizendo que eu descobri outra maneira ali que para mim fazia muito mais sentido, que era mais próxima dos movimentos sociais, que era uma coisa que para mim fazia mais sentido também, né? A música nessa história, hoje tem um grupo toque em ato, que é a fanfarra clandestina, né? Que é uma fanfarra de música com metais e caixa e bomba e tal. Nesse começo aí, existia um outro grupo, que é um precursor da fanfarra, que era o Batucação. Eu até procurei em casa o CDzinho que a gente gravou, mas acho que eu perdi, não tenho mais. E era também essa galera que tocava, fiz parte do Batucação e a gente tocava nas manifestações, era muito louco, porque a gente ensaiava, inclusive, né, pra poder pensar, a hora que a polícia tá subindo o tom, a gente tem que tocar uma música que dê uma acalmada, ou não, que tem uma subida mesmo para enfrentamento, as músicas que vai tocar em cada momento ali. Então a música fazia muita parte dessa manifestação que não tem o carro de som, né, o carro de som ele monopoliza completamente a atenção. Sem o carro de som você tem outras possibilidades, e uma delas é essa música de rua. Aí, sei lá, dando um fast forward para 2013, acho que 2013 tem muito disso, tem outras coisas, é um processo longo de construção de 2013, essa é uma coisa que eu acho também sempre importante. Tem muita gente, logo depois de 2013 teve a Copa, teve gente que achou que era só chamar as pessoas pra ir pra rua e a gente ia resolver o problema, e não percebeu que 2013 foi uma construção gigantesca, demorou muitos anos pra chegar até ali, né, o Passe Livre existia já há muito tempo quando 2013 estourou, que mesmo assim, mesmo sendo uma construção muito longa, o Passe Livre era um grupo pequeno. Eu nunca fiz parte do Passe Livre, eu tô vestindo uma camisa em homenagem, mas eu nunca fiz parte do Passe Livre. E o Passe Livre, quando começou 2013, as primeiras manifestações, ele tinha, assim, no núcleo duro do movimento, eram 8 pessoas. Durante as manifestações, aumentou para 20. E mesmo assim, 20 é muito pouco, né, pro tamanho do que foi 2013. Quando as manifestações começaram a aumentar, o Passe Livre foi atrás de quem? Para conseguir segurar o tamanho do que estava se tornando? Justamente dos grupos e movimentos que nesse período aí, 2000 a 2013, caminharam lado a lado nessa outra forma de fazer política, de fazer uma política autônoma de baixo para cima, né? Então, aí nesse momento eu fiz brevemente parte do grupo de apoio ao MPL, que durante os atos chegou a ter, sei lá, umas 60 pessoas no máximo, que ainda assim é muito pouco para você pensar o tamanho daquelas manifestações, né? Então, acho que esse momento aí, 2000 a 2013,
2013, ele é um momento de construção de muitas coisas que em 2013 vão estar um pouco mais aqui, menos ali estabelecidas e possibilitar que a manifestação, por maior que ela tenha sido, por menor que nós fôssemos, né, nessa, não vou dizer na direção da manifestação, mas era quem organizava, né, quem estava na organização, quem pensava as rotas de fuga, quem pensava como lidar com a polícia, quem pensava o apoio jurídico, era esse grupo, o MPL e esse grupo estendido. Então possibilitou que mesmo com pouca gente, a gente conseguisse não perder, de certa maneira, a centralidade do que era aquele ato, que era a tarifa, a queda da tarifa, né, era uma vida sem tarifa. Claro que nos últimos, quando virou micareta, aí as coisas já ficaram mais complicadas, mas aí virou revolta popular, aí é outra história, né, revolta popular não tem controle, não tem ninguém que controle, nem polícia, nem partido, nem governo, nem ninguém controla a revolta popular. Então essa é uma coisa também que tem muita confusão essa leitura. Mas esse período 2000 e 2013, eu acho que para além dessas coisas de rua que eu tô citando, acho que elas também foi acontecendo em São Paulo, na grande São Paulo, de aparecerem movimentos, aparecerem espaços que tinham afinidade com essa ideia de pensar a política de outra maneira, né? Então aí surge Espaço Impróprio, surge o Ai Carmela, surge, não vou lembrar todos, a Casa do Ativismo da Lagartixa Preta no ABC, a Casa Mafalda, vários espaços, o Mar, nossa, muito bom, o movimento ambiental revolucionário, que ficava o Germinal, que era no Bexiga, falei que eu não lembro a todos, que hoje sumiram, hoje não tem mais nenhum, né? Todos esses centros sociais, que eram centros sociais que acontecia, tudo que acontecia na rua, esses espaços passaram a abrigar também, né? Debates, lançamento de livros, show de banda, e aí eram lugares importantes para, inclusive, aproximar pessoas de um centro urbano que é gigantesco como São Paulo, né? Então, eu conheci muita gente de vários cantos de São Paulo, da grande São Paulo, graças a esses espaços, indo nos espaços, tendo as pessoas visitando o espaço que eu fazia parte. Por um tempo foi Espaço Impróprio e outro tempo foi a Casa Mafalda. Então, 2000, 2001, a luta contra a AGP, contra a ALCA, acho que germinou esses espaços germinaram movimentos e coletivos e ações que germinaram em 2013. Então é todo um processo longo, que aí de 2013 pra cá já é outra treta, não vou me arriscar a falar disso não. Não sei se eu consigo falar sobre essa história não, mas...